trabalhar a bacia e também não adianta a gente trabalhar essa questão, para nós, do Ministério da Saúde, o que que importa, e para a população, obviamente, que a água chegue potável, não só chegue potável ao nosso cavalete, mas que ela permaneça potável ao acessar a nossa residência, ou seja, que ela não tenha contaminação na nossa caixa d'água, que ela tenha um uso adequado nas torneiras, enfim. Se não houver esse cuidado dentro da nossa própria casa, todo o esforço, por maior que seja o esforço das companhias e serviços autônomos, ele vai ser em vão, porque na última etapa, naquele momento em que ela ia ser consumida, ela perdeu as características necessárias de potabilidade. Por outro lado, também, não adianta o consumidor ter todo o zelo em sua casa, ter todos os cuidados necessários, e se ela já recebe uma água imprópria para consumo. Então, é um trabalho que, se não for feito em parceria, a gente não tem o resultado necessário. Bom, dito isso, aqui a gente vai tentar fazer só um histórico bastante rápido sobre os processos de revisão das portarias anteriores. Começando aqui com a 518, de 2004, que basicamente a revisão ela trouxe a inclusão de algumas substâncias químicas que representavam risco à saúde e substâncias no padrão organolético. Aqui, só para tentar explicar, não sei exatamente qual o público, se todos estão familiarizados com essas questões. Aqui, quando a gente fala de padrão organolético, são os padrões para aceitação para consumo, ou seja, são substâncias que, em tese, não fazem mal à saúde, no entanto, ela dá característica, seja de gosto, odor ou aparência, né, um aspecto visual que gera uma insegurança na população e ela acaba não consumindo aquela água. E aí, ao não consumir essa água, por essas características que, em tese, não causam mal à saúde, ela pode ir buscar uma fonte menos segura e se expor a um risco que não se justifica. Bom, então, basicamente, foi isso a questão da revisão da 502 para 2914. Aí também houve a exclusão de alguns parâmetros e alteração do valor máximo permitido de outros. E alteração também em questão de composição, ou seja, à medida que o conhecimento avança, as medidas de monitoramento, o controle laboratorial, essa discussão é feita e a gente decide qual parâmetro melhor indica, ou melhor representa a potabilidade da água. Ainda com relação da 518 para 2914, foi trabalhada a questão de cianotoxinas, com a inclusão de saxitoxinas, ou seja, à medida que o conhecimento vai avançando, o conhecimento científico, mas também o conhecimento da realidade dos nossos mananciais, a gente precisa avançar essa discussão na portaria de qualidade da água para consumo humano. Houve também essa questão do turbidez pós-filtração. Na verdade, esse slide não é... Essa referência aqui não está adequada. Essa aqui já foi... Não, é isso mesmo, desculpa. Aí a turbidez pós-filtração, que isso foi um tema aos que estão envolvidos mais diretamente na revisão da portaria, sabe o quão polêmico foi essa redução, da redução da turbidez de 1 para 0,5 na saída da filtração. Análise mensal de E. coli no ponto de captação, e aí isso como indicador de giardia e criptosporídeo. Aí, de novo, eu retomo essa questão. À medida que a gente vai avançando o conhecimento nos mananciais, a gente precisa trabalhar essas questões cada vez de forma mais forte na portaria. E também com relação à desinfecção, que aí teve uma orientação maior na portaria, foi melhor cercado essa questão. E alguns parâmetros relacionados à radioatividade. Bom, aí agora vamos... alguns destaques para essa revisão que está acontecendo ao longo desse ano e a gente pretende que esse processo se encerre no final de 2017.
Na parte de definições, essa questão das competências, que foi um artigo que, assim que nós publicamos, na verdade, esse parágrafo único, houve uma chuva de reclamações, enfim, a portaria não conseguiu atingir o que era o objetivo desse parágrafo único, que vou ler aqui, que a Autoridade Municipal de Saúde Pública não autorizará o fornecimento de água para consumo humano por meio de solução alternativa coletiva, quando houver redistribuição de água, né, passando pela residência, exceto em situação de emergência e intermitência. O que a gente queria dizer com isso aqui, qual era o objetivo desse parágrafo único, é que a gente, entendendo que os sistemas são operados de uma forma mais complexa, de uma forma mais segura, a gente evitaria um crescimento de soluções alternativas coletivas, entendendo essas soluções alternativas coletivas como menos seguras, de um modo geral, óbvio que isso a gente não pode afirmar para todas, então, a gente fomentaria um consumo de água mais seguro. Mas, enfim, a gente não conseguiu atingir esse objetivo. A interpretação dele, houve diversas interpretações e, enfim, a aplicação dela não surtiu o efeito que a gente gostaria, então a gente está revendo essa questão e como nós vamos tratar. Outra questão que a gente está debatendo é a questão de... Sim, eu esqueci de comentar com as questões básicas da portaria, como as definições. Também sofremos alguns questionamentos por parte, por exemplo, do Ministério das Cidades, que é responsável pela Política Nacional de Saneamento, onde há lá definido, algumas definições da Lei de Saneamento tão diferentes da definição da portaria. Eu, particularmente, apesar, né, esquecendo a questão jurídica, deixando de lado um pouco, eu sei que não é assim, mas que são leis que trabalham com objetivos diferentes e acaba que tem que tratar com definições sob ponto de vista diferente. Mas, enfim, a gente está tratando essas questões no ponto de vista jurídico, a gente está questionando o jurídico do Ministério da Saúde junto com o das cidades para a gente conseguir harmonizar essa questão e ver quais definições a gente, de fato, vai trabalhar, e isso impacta em toda a portaria. Com relação, às competências já coloquei. Uma outra questão ainda relacionada às competências é o artigo 13, que esse sim foi o bastante destacado aqui, que compete ao responsável pelo sistema ou solução alternativa coletivo de abastecimento de água para consumo humano, dentre outras coisas, manter a avaliação sistemática do sistema ou solução alternativa coletiva de abastecimento de água sob perspectivas de riscos à saúde com base nos seguintes critérios. Aí tem lá 5 critérios, o quinto na qualidade da água distribuída, conforme os princípios dos planos de segurança da água recomendados pela Organização Mundial da Saúde ou definidos em diretrizes vigentes no país. Então, essa é a polêmica que hoje foi colocada pela manhã. Há quem interprete que isso é uma recomendação e há quem interprete que é uma obrigação, é obrigatória a implantação. Eu, particularmente, ao ler, não vejo aonde está apenas recomendando. Essa recomendação ela foi feita, talvez, na portaria 518. Nessa 2914, ela vem. Está certo que a gente precisa melhorar essa redação, isso é fato, a redação não está tão adequada, e a gente vai trabalhar com isso, mas o fato é que o Plano de Segurança da Água é uma ferramenta que o Ministério da Saúde entende como importante, que traz bastante ganhos, é claro, tem lá, pode ter algumas dificuldades na elaboração, mas acredito que hoje pela manhã foi até comentado algo, como a gente deveria avaliar, uma observação no sentido de que os planos de segurança da água não deveriam, algo nesse sentido, que não deveriam ser iguais ou deveriam ser replicados. Isso é um fato, é que não existe plano de segurança da água igual. O plano de segurança da água ele deve ser feito para cada sistema, e cada sistema tem suas características, consequentemente, cada sistema tem o seu próprio plano de segurança da água. Não, isso é um princípio básico do plano. Bom, então, essa questão a gente não sabe exatamente como vai trabalhar, como vai vir esse tema na próxima portaria.
O fato é que a gente é uma ferramenta importante, já temos algumas experiências no país, eu trabalhei na elaboração de algumas, apoiando, enquanto eu trabalhava pela FUNASA, e a gente vê os relatos das pessoas e de outros que fizeram um plano de segurança da água, e mesmo que eu não tenha participado, mas que a gente conversa com eles depois, apesar, passada uma resistência inicial, que é normal, quando as pessoas incorporam e entendem o que está por trás desse plano de segurança da água, ele é bem recebido. Um dos relatos que me chama bastante atenção é de uma autarquia que nós apoiamos por meio da FUNASA, é que o relato das pessoas, e eu acho que o Romeu também comentou algo nesse sentido, em que, não sei se foi bem o Romeu, mas, enfim, que, não foi o Romeu, bom, acho que foi algum representante da Sabesp, que, assim, quando estava falando sobre a carreta, né, que tem um caráter de educação bastante importante, então, assim, que foi usada num primeiro momento para que os próprios funcionários da companhia entendessem melhor o processo como um todo. Esse simples fato de entender o processo como um todo é fundamental num abastecimento de água. As ações não adequadas na bacia impactam diretamente na primeira etapa do tratamento, que, se também não for feita de forma adequada, na primeira etapa do tratamento vai comprometer a segunda, enfim, é um processo em sequência, em cadeia. Se alguma dessas etapas falharem, consequentemente, a água trará prejuízos para a qualidade da água, e aí a gente está falando por um serviço em que nós temos capacidade de reservação da ordem de horas. Ou seja, se a gente tiver um problema na produção de água para consumo humano, for detectada alguma falha, primeiro que nós vamos observar esse problema através das análises laboratoriais, provavelmente essa água já foi distribuída. Então, é algo que a gente não pode falhar. Falhando, a gente vai expor a população a algum tipo de risco, maior ou menor, mas é algo que a gente tem que trabalhar com extremo rigor, e por isso a gente precisa trabalhar sempre de modo preventivo. Bom, um outro tema que a gente tem trabalhado, que foi bastante polêmico ao longo da vigência da atual Portaria 2914, é a questão do artigo 15, que diz sobre as responsabilidades pelo fornecimento de água para consumo humano por meio de veículo transportador. Isso houve uma série de questionamentos, então a gente vai trabalhar essa questão, que é de maior relevância, de relevância, sem dúvida nenhuma, para todo o país, mas, sem dúvida nenhuma, para a questão do Nordeste, em que lá, já há alguns anos, existe uma operação em atividade de carro-pipa que representa bastante o fornecimento de água para aquela região. Com relação ao padrão de potabilidade, o que a gente destaca é a questão da pesquisa que nós contratamos, estamos trabalhando, é a questão dos perturbadores endócrinos, que é aquilo que eu disse. À medida que a academia avança no conhecimento, o uso da água também avança, o impacto é inevitável, e, tendo a presença de determinado contaminante na água, a gente precisa trabalhar com ele na portaria. Óbvio que a nossa vontade, a nossa posição é que a gente não trilhe esses caminhos, a gente não pode deixar a estação como responsável por remover substâncias impróprias para consumo. A gente tem que evitar que ela entre no manancial. Esse é o conceito básico que a gente tem que buscar. Bom, então aí tem essa pesquisa, só a título de ilustração, dentre outros trabalhos que estão sendo feitos, inclusive alguns deles com o apoio da própria FUNASA, financiando as pesquisas. Bom, isso aqui só ficou repetido. Bom, acho que basicamente essa questão é só uma informação
que eu queria resumir aqui dessa parte é que a portaria ela pode aumentar parâmetros, reduzir parâmetros, alterar valores o padrão de potabilidade propriamente dito, o valor máximo. Enfim, um processo de revisão de portaria ele é completo, aberto, sujeito a todas as variações, desde que a gente consiga, mas sempre de forma a base, o princípio básico da revisão é garantir a segurança à saúde. Bom, então esse processo de revisão a gente iniciou ele em 2015. Veja que é um processo bastante desgastante, cansativo, mas é importante, necessário, e que envolve todos os setores da sociedade, envolvidos direto ou não com a questão de qualidade da água para consumo humano. Então, já houve um primeiro momento de uma consulta pública, onde a gente recebeu todas as contribuições, avaliamos, trabalhamos essas contribuições na consulta pública, e depois, em março de 2015, a gente começou, durante esse Congresso Internacional de Segurança da Água, a gente oficialmente startou esse processo. Aí depois teve um momento de apresentação dessas pesquisas e estudos que a gente tinha que tinham sido apontados como necessários no processo de revisão da portaria, no processo anterior. E aí, nós, ao longo de 2006, a gente trabalhou com reuniões internas, especialmente com os nossos parceiros do próprio Ministério da Saúde, tentando trabalhar essas questões lá de deveres e responsabilidades e atribuições de cada um desses parceiros. Em setembro de 2016, de novo, tivemos agora recente uma nova reunião com o pessoal da Secretaria de Vigilância, especialmente não só com eles, mas especialmente com a Vigilância em Saúde, e também os prestadores de serviços de abastecimento de água. Enfim, estamos avançando nos processos. Infelizmente, não estamos na velocidade que gostaríamos, mas o que é mais importante do que atender o prazo é a gente sair com uma boa portaria, uma portaria bem objetiva, bastante clara, que suscite o mínimo de dúvida possível para que a gente, consequentemente, a gente tenha um melhor fornecimento de água para consumo humano. E agora, para 2017, a gente está em fase de programação dessas reuniões. Todos vocês sabem que o governo federal passou por um ano bastante conturbado, né, uma série de indefinições, definições. Então, foi um ano que foi bastante complicado da gente conseguir avançar em alguns aspectos. Mas, enfim, a ideia é que a gente conclua esse processo em 2017. Bom, eu agradeço. Aí fica o meu contato. Mais uma vez, eu peço desculpas não poder participar do momento do debate, mas caso tenha algum questionamento a ser feito, está aqui o meu contato. Esse é o meu e-mail institucional, esse é o e-mail do programa Vigiágua, então todas as questões, independente do que a gente abordou aqui na palestra, fiquem à vontade para contactar a equipe do Vigiágua para possíveis esclarecimentos. E questões específicas sobre a revisão da portaria, a gente trabalha com esse e-mail, esse terceiro e-mail, que a gente sempre é bem-vinda às contribuições, a gente só pede que elas sejam devidamente justificadas, embasadas tecnicamente, com essa visão sempre de segurança, garantia da segurança no fornecimento de água para consumo humano. Obrigado, boa tarde. Obrigado, Daniel. Vamos já convidar a doutora Aline Zurka Zavaglia Vicente Alves. Ela é promotora do Ministério Público do Estado de São Paulo e do Centro de Apoio Operacional Civil e de Tutela Coletiva, o CAU de Saúde Pública. Bem-vinda, doutora. Obrigado.
Boa tarde a todos. É uma alegria, agradeço à equipe da Coordenação de Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo pelo convite. Gostaria de cumprimentar o público na pessoa da doutora Karina Banhatori, promotora de justiça aqui da cidade de Jundiaí, que zela com muito cuidado pelas questões afetas ao SUS aqui na cidade. Eu sou promotora de justiça, trabalho no Centro de Apoio Operacional, que é um lugar dentro da estrutura do Ministério Público que congrega e atua na organização e apoio dos promotores do Estado de São Paulo todo. Eu vim aqui para falar sobre água e direitos humanos, especialmente dentro do viés do direito coletivo à saúde pública. Os estudos de direitos humanos, eles vêm acompanhando o desenvolvimento histórico da humanidade. Os primeiros direitos que o cidadão reivindica do Estado são direitos que se considera direitos de primeira geração, são direitos de liberdade do cidadão, são direitos que o cidadão reivindica frente ao Estado em prol do seu próprio caráter individual. São os primeiros direitos que vieram desde a Magna Carta, em 1215, direitos de liberdade de expressão, direito de propriedade, direitos ligados intimamente à esfera do indivíduo. A evolução dos direitos mostrou que não apenas direitos individuais deveriam ser protegidos, mas que o cidadão tinha direitos que deveriam ser oferecidos pelo Estado, justamente buscando a redução das desigualdades. Foi quando surgiram, então, os direitos de segunda geração, que são os direitos sociais. Direitos sociais, hoje previstos na Constituição Federal, são direitos de saúde, direitos de educação, direitos ligados ao trabalho, direitos ligados à sindicalização e direitos que o Estado deve proporcionar aos indivíduos como forma de fruição da sua própria cidadania. Os direitos individuais protetivos, somados aos direitos individuais prestacionais, também não foram suficientes para acompanhar o desenvolvimento da sociedade. Foi quando surgiu a terceira geração de direitos humanos, que são os direitos coletivos e difusos. Aqui se insere, foi justamente quando foi pensado que os direitos precisariam ser vistos não apenas na ótica do indivíduo, mas principalmente na ótica coletiva, na ótica do todo. São direitos de fruição indeterminável. O fato que alcança um, alcança necessariamente o outro. Foi aí que surgiram os mecanismos e os instrumentos de tutela coletiva, especialmente do meio ambiente. Do meio ambiente equilibrado, do direito à saúde coletiva, dos direitos do consumidor, dos direitos de probidade administrativa. E são muitos direitos que vieram, especificamente no Brasil, muitíssimo bem delineados na Constituição Federal de 88. E hoje, atualmente, no mundo globalizado como nós vivemos, se discute a necessidade de uma quarta geração de direitos, que são direitos não só transindividuais, não só direitos difusos que atingem toda a coletividade, mas são direitos que atingem o planeta sem nenhuma barreira. São direitos que não respeitam restrições ambientais, políticas, sociais. E, como exemplo desses direitos, que são direitos de fraternidade, de solidariedade, existem os direitos dos refugiados, dos apátridas, a proibição de fabrico de armas e de produtos que coloquem a vida de todo o planeta em risco, e, especialmente, um assunto que hoje nós debatemos, que se refere à água, que é a repartição equânime dos recursos hídricos e dos aquíferos do planeta. Então, com base nesse direito de solidariedade, seria possível pensar que, em um país desértico, poderia buscar abastecimento de água no país vizinho. A gente, que tem um país de dimensões
continentais tão grandes como o Brasil, a gente vive realidades climáticas muito diferentes e administramos isso dentro do nosso próprio país, com regiões de muita água, regiões de efetiva seca, regiões com muita população, pouca população. Mas, num exemplo hipotético, o deserto aqui do Chile, se faltar água lá, por esse dever de solidariedade e fraternidade, poderiam vir buscar água nos países vizinhos. A Organização das Nações Unidas tem como meta discutida e vigente os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. A sustentabilidade tem sido bastante discutida desde 92, quando aconteceu a ECO 92. Foi revista em 2000, com os 8 Objetivos do Milênio. Nesses Objetivos do Milênio, em 2000, apenas um deles condensava qualidade de vida e respeito ao meio ambiente na mesma ODM 7, no mesmo Objetivo do Desenvolvimento do Milênio, se debatia qualidade de vida e respeito ao meio ambiente. Em 2015, quando se planejou a Agenda 2030, foram feitas 17 ODS, são os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. E a questão da água, ela vem em 3 das 17. Ela vem na ODS que trata da saúde, na ODS que trata da água, na ODS que trata da vida dos mares. Os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável são esses: erradicação da pobreza, fome zero, boa saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, água limpa e saneamento, energia acessível e limpa, emprego digno e crescimento econômico, inovação, indústria e infraestrutura, redução das desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção responsáveis, combate a alterações climáticas, vida debaixo da água, vida sobre a terra, paz, justiça e instituições fortes e parcerias em prol das metas. A ODS número 3, que trata especificamente da saúde, ela tem diversos objetivos, desde redução de mortalidade materna e infantil até questões que se ligam à qualidade da água. E eu destaquei 4 delas aqui como objetivos até 2030, que são acabar com as epidemias de AIDS, tuberculose, malária, doenças tropicais negligenciadas, e combate à hepatite, doenças transmitidas pela água e outras doenças transmissíveis. Reduzir a mortalidade prematura por doenças não transmissíveis via prevenção. Reduzir substancialmente o número de mortes e doenças por produtos químicos perigosos, contaminação e poluição do ar e da água do solo. Reforçar a capacidade de todos os países, particularmente os países em desenvolvimento, para o alerta precoce, redução de riscos e gerenciamento de riscos nacionais e globais para a saúde. Existe uma ODS inteira que busca assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos. Essa é a ODS mais importante dentro do enfoque do seminário, e ela tem aspectos que, especificamente dentro do Ministério Público, se ligam muito à nossa atuação na proteção do meio ambiente. Então, o que se busca é acesso universal e equitativo à água potável e segura para todos, alcançar o acesso a saneamento e higiene adequados e equitativo para todos, melhorar a qualidade da água, aumentar a eficiência do uso da água, implementar a gestão integrada dos recursos hídricos, proteger e restaurar ecossistemas. A ODS 14 trata da conservação e uso sustentável dos oceanos, mares e recursos marinhos para o desenvolvimento saudável. Diz menos da água no sentido do consumo humano, mas diz muito em questão sobre a própria sustentabilidade. Os dados da Organização das Nações Unidas que levaram ao debate das ODS, eles são muito alarmantes e preocupantes, e eles mostram um viés muito interessante da área da saúde, porque eles mostram que o acesso à água potável tem aumentado, mas hoje, esse dado é o dado vigente, 663 milhões de pessoas no mundo ainda não têm acesso à água potável.
1,8 bilhões de pessoas ainda utilizam fontes de água contaminada, 40% da população global sofre com escassez de água, 2,4 bilhões de pessoas não têm acesso a serviços sanitários básicos, e esse é o que mais me chama a atenção, que 1.000 crianças por dia morrem em decorrência de doenças diarreicas que poderiam ser prevenidas. E esse último dado ele mostra bastante um conflito na distribuição do uso da água, que 70% da água extraída dos rios ela é usada para irrigação, e isso mostra bastante o conflito de interesses. Quando eu estava vendo esse dado, eu me lembrei de uma fala da minha avó, que conta que, quando o pai dela, italiano, veio para o Brasil, ele chegou do navio em Santos e foi trabalhar no café aqui no interior de São Paulo. E ele falava: imagina, veja só, que ponto que se vive na guerra. Daqui a pouco a gente vai estar colocando água em copo e vendendo. Isso a gente faz todos os dias. Veja que essa é uma história de 100 anos atrás, da vinda dos italianos para o Brasil. Era um absurdo se imaginar que a água pudesse ser vendida. Esses são os dados da Organização Mundial de Saúde em relação ao saneamento básico. Infelizmente, não achei esse relatório na versão em português. Mas o que eu achei muito interessante é que ele mostra que o investimento em água, em saneamento, ele é um retorno direto, demonstrado, em termos de benefício para a população. A Organização Mundial de Saúde, nesse relatório de 2014, ela comprova que, além dos benefícios para a saúde, para a qualidade de vida e para o meio ambiente, ela traduz em números a economia decorrente do adequado saneamento básico. E ela fala, nesse relatório, que a cada dólar gasto em saneamento básico se economiza 4,3 dólares em outros gastos. Ou seja, a Organização Mundial de Saúde atesta que o investimento em saneamento implica em redução de gastos em saúde. A nossa Constituição Federal, quando ela tratou sobre o tema da água, ela tratou em diversos pontos e em diversos momentos. A Constituição Federal ela trata, primeiro, que a água é um bem de domínio público, em algumas questões pertencente à União, em outras questões pertencentes ao Estado. Ela divide competências administrativas para a gestão hídrica sistemática. Ela traz a competência federal para a legislação. Ela determina que sejam feitos incentivos regionais para lugares onde haja seca. E ela trata da fiscalização pelo Sistema Único de Saúde. Especificamente em relação ao Sistema Único de Saúde, a Constituição atribui, dentre outras funções, o controle e fiscalização de procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde. Ela atribui a função de vigilância sanitária e epidemiológica. Ela incumbe ao SUS a participação da formulação da política e execução das ações de saneamento básico e também a fiscalização e inspeção de alimentos e bebidas e água para consumo humano. A Constituição tratou do Ministério Público e tratou do SUS. Acho que tanto o Sistema Único de Saúde quanto a existência do Ministério Público são duas conquistas muito grandes da nossa democracia, porque o SUS é um sistema universal, não contributivo, e o Ministério Público é a instituição incumbida da defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Então, são duas conquistas da década de 80 que se sustentam e que têm tentado cumprir bem o seu papel. A Constituição incumbiu ainda o Ministério Público
de zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública. Os serviços de relevância pública, aqui se insere o serviço do Sistema Único de Saúde. Para trabalho, especialmente na tutela coletiva, o Ministério Público tem, então, dentro do seu perfil constitucional, basicamente, uma atuação criminal muito grande no exercício da ação penal pública e também tem um exercício civil muito grande. Dentro da parte civil, o Ministério Público atua na defesa da tutela coletiva e de interesses indisponíveis. Na atuação relacionada à tutela coletiva, o Ministério Público trabalha em muitas áreas diferentes. O Ministério Público trabalha na área do meio ambiente, na área da proteção do idoso, da infância e juventude, da saúde pública, habitação e urbanismo, patrimônio público. E, protegendo esses interesses, que são aqueles interesses de terceira geração, os interesses que pertinem a toda a sociedade, o Ministério Público tem instrumentos para o seu trabalho, previstos na própria legislação. O inquérito civil é o instrumento que os promotores de justiça utilizam para investigação e colheita de informações e provas. A recomendação é um instrumento que é utilizado extrajudicialmente pelos promotores para determinar uma determinada conduta, seja ao poder público, seja ao particular. Termos de ajustamento de conduta são os famosos TACs, são acordos firmados no âmbito das promotorias de justiça para cumprimento da lei. E ações civis públicas, que são ações manejadas pelo Ministério Público na defesa de um desses interesses difusos e coletivos perante o Poder Judiciário em busca do cumprimento da lei. O Ministério Público de São Paulo tem tido bastante preocupação com o tema da água. Na área do meio ambiente, a atuação dos promotores é uma atuação muito destacada. Os senhores estiveram com a doutora Alexandra, que é uma brilhante promotora e que defende e tem uma atuação muito grande e muito conhecimento nessa área da água. Mas a gente tem, em todas as promotorias do Estado de São Paulo, em todos os GAEMAs, os grupos de atuação especial do meio ambiente, e especialmente em relação ao trabalho que foi feito por eles na época da crise hídrica, especialmente os colegas do GAEMA de Piracicaba, Campinas, aqui da PCJ, mais os colegas do GAEMA Cabeceiras, que trabalharam todas essas bacias que se ligam ao abastecimento de água da metrópole e as cadeias que abastecem a cidade de São Paulo. Então, essa é a atuação mais destacada do Ministério Público, é o grande carro-chefe da nossa atuação, mas em várias outras áreas de atuação dos promotores de justiça, o tema da água é um tema importante. Na área do consumidor, existem ações do Ministério Público buscando garantir continuidade do serviço público, falta de informação, qualidade da água, aumento abusivo das tarifas, má qualidade da tubulação. No âmbito da saúde pública, existem ações buscando observância das normas técnicas para tratamento da água, buscando padrões de qualidade e potabilidade, buscando tratar da questão da escassez, riscos à saúde pública. E, recentemente, a gente tem também um trabalho que se iniciou por provocação do próprio GAEMA para a instalação das comissões de monitoramento das doenças diarreicas no âmbito do Estado de São Paulo. Na área da educação, existem promotores preocupados com água, buscando garantir abastecimento das escolas em tempos de possível contingenciamento. Na área da habitação e urbanismo, existem atuações
buscando evitar desperdício e perdas da água na rede de distribuição, falta de manutenção de hidrantes. E esse último é uma ação muito interessante, proibição de aprovação de loteamentos sem demonstração da viabilidade hídrica, numa atuação pensando no futuro. Na infância e juventude, existe atuação do Ministério Público buscando prioridade no abastecimento de água a crianças e adolescentes. Na área criminal, existem 3 grandes crimes que envolvem a água, 2 deles são hediondos, os crimes do artigo 270 e 271 do Código Penal, os crimes de envenenamento, corrupção ou poluição de água potável, são crimes muito graves, e o crime de poluição da Lei de Crimes Ambientais, e, na área do patrimônio público, os atos de improbidade administrativa e corrupção que envolvem enriquecimento ilícito, dano ao erário e violação dos princípios que regem a administração pública. O Ministério Público de São Paulo tem enfrentado essa questão dentro do viés do meio ambiente, mas tem também se preocupado com o viés de direitos humanos, de dignidade da pessoa humana. A água, ela se refere ao direito à vida, o direito à saúde das atuais e das futuras gerações. O direito à água é um direito mínimo, é um direito que deve ser considerado em todos os momentos. A gente tem um país, não é à toa que a gente tem, desde da nossa história, da nossa literatura, vidas secas. Esse problema é um problema histórico no nosso país, e o Ministério Público tem atuado no sentido de cumprir o seu papel, cobrando políticas públicas, cobrando o cumprimento da lei e buscando, por meio dessa atuação, o cumprimento do mínimo existencial do cidadão. A falta de água, a sede, é uma das características, inclusive, da morte cruel. Uma pessoa que morre de sede, assim como uma pessoa que morre de inanição, é uma morte considerada cruel. Então, por conta disso, esse viés de dignidade da pessoa humana é muito importante dentro do que nós trabalhamos. Existem, evidentemente, conflitos de interesses entre os usuários da água, existem muitos aspectos que devem ser considerados, aspectos ambientais, econômicos, sociais e de desenvolvimento. E, exatamente por isso, é que a nossa atuação tem sido bastante focada na construção extrajudicial, porque o debate judicial desse tipo de problema é um debate difícil. Os limites do processo, eles, muitas vezes, mostram que aquele não é o âmbito adequado para a cobrança de questões que são tão multidisciplinares, que são tão técnicas e que não são corrigíveis com um mandamento judicial de cumpra-se dessa ou daquela forma. Normalmente são construções coletivas em que o papel do promotor de justiça na mediação, na organização das funções dos próprios gestores, essa tem sido uma experiência que tem dado muito certo. Grande parte da nossa atuação tem sido reunir os 3 entes, União, Estados e municípios, e para definição de responsabilidades e ajustamento das condutas do próprio poder público. E eu termino, não sei se vocês conhecem, a encíclica Laudato Si, sobre os cuidados com a casa comum. É uma encíclica muito bonita do Papa Francisco, que hoje se coloca como um líder, e ele nos traz aí uma preocupação com as doenças diarreicas, que é uma preocupação minha, que é uma preocupação nossa, do Ministério Público, e com a quantidade de crianças que poderiam ter mais qualidade de vida e que poderiam não sofrer com mortalidade infantil por falta de higiene.
Era isso que eu tinha para dizer para vocês. Estou à disposição. Muito obrigada. Agradecemos a brilhante palestra e nós já gostaríamos de, já na sequência, né, da doutora Aline, já na sequência, chamar o Edenildo Baltazar, que vai nos falar sobre vigilância da qualidade de água e crise hídrica no Ceará. E ele é supervisor da Vigilância Ambiental da Secretaria de Estado da Saúde do Ceará. Boa tarde. Confesso que eu treinei várias vezes essa apresentação, e cada vez que eu treinava acontecia de um modo diferente, e tenho certeza que hoje ela vai ocorrer de um modo completamente diferente, como eu tentei ensaiar, né? O tema que nos foi proposto foi falarmos um pouco da vigilância da qualidade da água e a crise hídrica do Ceará. Falar de vigilância da qualidade da água quando essa água não existe fica um pouco complicado. Então, a gente vai começar um pouco falando da situação hídrica do Estado, falando desta crise hídrica que o Estado vem enfrentando nesses últimos 5 anos, discutir um pouco essa crise e tendo consciência e tendo entendimento que tem um percentual muito grande nessa situação do viés da gestão da água no Estado, né, e tomando como partida essa questão da gestão da água, quais são as estratégias, quais são as ações que estão sendo adotadas e quais são as perspectivas que estão apontadas para o Estado nos próximos anos e nos anos que estão por vir. Eu começo a apresentação com essa frase de Dom Pedro II, do ano de 1877, depois de uma grande seca que atingiu o Nordeste, para mostrar que a situação não é nova, que a situação ela não é recente, que é uma situação histórica e que é o normal no Nordeste, o período de escassez, né? O período de seca, de estiagem, é o que a gente costuma dizer que é o período que é a situação comum do Estado. Os períodos de pluviometria acima da média, que são as situações excepcionais, são as situações fora da realidade. Então, ele diz, né, que não restará uma única joia na coroa, mas nenhum nordestino morrerá de fome. E não foi o que nós vimos ao longo desses anos que se seguiram e que continuam a acontecer no Nordeste e, no nosso caso, especificamente no Estado, né? Este é o açude do Cedro, né, uma barragem do Cedro, construído na época do Império, né, após aquela grande seca, né. Ao fundo, nós temos a Pedra da Galinha-Choca, conhecida no Estado, na cidade de Quixadá, no município onde nasceu Raquel de Queiroz, uma das escritoras famosas por conta da seca do 15 que ela escreveu, né. Então, retrata bem. O açude não está nessas condições, ele está completamente seco. Em 1932, ocorreu uma grande seca no Estado, né, até então uma das maiores secas registradas no Estado, e que fez com que um grande contingente populacional saísse do sertão e fosse encontrar abrigo na capital do Estado, na cidade de Fortaleza. Em função disso, em função desse contingente populacional ter sido excessivamente numeroso, criou-se dentro do Estado alguns campos chamados campos de concentração. Essas pessoas eram enclausuradas, literalmente, cercadas por arames farpados, numeradas e obrigadas a permanecer naquele campo até que se encerrasse o período de estiagem e essas pessoas fossem reconduzidas às suas cidades de origem.
Isso foi instalado, isso realmente aconteceu, isso a história noticia, né? E nesse percurso do sertão para a capital, principalmente através do trem, né, que era o veículo utilizado, muitas pessoas vinham a falecer nesse transporte e os corpos eram literalmente jogados à margem das vias férreas, né? Então, isso foi a seca de 1932, até então, a maior seca registrada no estado do Ceará, né? Então, são registros, né? O campo de concentração de flagelados, né? Tem um campo de Tauapé, o campo do Urubu. Se você pegar Fortaleza como exemplo, você pegar hoje, por exemplo, um bairro que tem em Fortaleza, que é o bairro do Pirambu, é a maior densidade demográfica da cidade, cerca de 30 mil pessoas por quilômetro quadrado, né? Então, o bairro do Pirambu ele nasce em função do campo de concentração do Urubu. Então, você acaba tendo esse confundimento da história do Estado com a construção, com a formação da cidade de Fortaleza. E aí a gente acha interessante trazer esses argumentos para mostrar que o problema não é pontual, que o problema ele vem se arrastando há séculos, né? A gente for levar em consideração a ordem temporal. O estado do Ceará é um estado que tem aproximadamente 93% do seu território situado na zona semiárida. Então, naturalmente, tem uma pluviometria baixa, né? A média pluviométrica do estado do Ceará é de 600 milímetros por ano, a média do estado. Levando em consideração que você tem o litoral, você tem as zonas de serra, em que essa pluviometria é maior, então a média do sertão vai girar em torno de 400 milímetros por ano, né? Então, não é uma média tão alta, e chuvas concentradas basicamente no mês de fevereiro, março e abril, né? 3 meses do ano. Então, você tem 9 meses do ano, 9 a 8 meses do ano, que não ocorrem chuvas no estado. Então, tem que se traçar estratégias de convivência com esse período de estiagem, né? Um outro fator agravante é que dessa área de semiárido, cerca de 90% do estado encontra-se sob um cristalino, né? O que acaba dificultando o acesso à água. Então, você tem, por um lado, você tem, para cada poço perfurado, uma fraturação específica, o que vai significar que o poço é individual, ou seja, se eu tiver um outro poço furado a 50, 60 metros de distância, eu tenho a certeza de que aquela água não está sendo retirada do mesmo poço que está perfurado, mas a vazão é uma vazão muito pequena, então isso também dificulta um pouco o acesso à água subterrânea no estado, né? Essa é mais ou menos o perfil climático e o perfil geoambiental do estado do Ceará, né? E aí a gente diz que, desde 1910, né, quando se iniciou a medição pluviométrica, o estado enfrenta hoje a maior seca já registrada. A gente vai ver que dos 10 anos com menor índice pluviométrico medidos ao longo da história, 3 anos encontram-se nesse período que nós estamos vivendo de 5 anos, bem abaixo da média da medição pluviométrica que teve início em 1910. Está aí as secas registradas, de 1930 a 32, 41 a 43, 51 a 54 e 79 a 83, 5 anos. Nós já estamos agora em 2016, no 5º ano ininterrupto de seca, com previsão nada animadora para o ano de 2017. Já estamos trabalhando com a previsão para o próximo ano. Esse é o mapa da pluviometria nos 5 anos que nós estamos vivendo, desde 2011 até 2015, né, a diminuição da pluviometria. Nós temos grande concentração de chuvas sempre na região do litoral, é a região que tem um maior favorecimento. A região litorânea sempre tem uma pluviometria maior, mas a grande parte do estado está atravessando uma situação realmente de falta de chuva, de seca prolongada nesses últimos 5 anos. A gente quer dizer que seca, o fator seca é recorrente. A escassez hídrica que nós estamos vivendo, ela é fruto de um mau planejamento, de uma má gestão desses recursos hídricos. Então, a gente gostaria de separar esses 2 aspectos que a gente vai abordar um pouco mais à frente.
Essa aqui é o monitoramento da seca, né? Aqui nós temos em maio de 2016 a classificação seca relativa, seca fraca, seca moderada, seca grave, seca extrema e seca excepcional. Em maio de 2016, esta era a situação do Nordeste do Brasil, aqui está o Ceará. Junho de 2016, esta é a situação. E em agosto de 2016, esta é a situação do Nordeste. Então, realmente, é a situação não só no estado do Ceará, mas no Nordeste como um todo. Aqui é o que eu falei para vocês, aqui nós temos os 10 anos chuvas abaixo da média, né, registrados desde 1958, 98, 93. Né, então, nós temos 2012, 2016 e 2013, né, desses 3 anos que nós estamos vivendo, estão dentro desses 10 anos de menor registro pluviométrico abaixo da média histórica do Estado. E aqui os municípios, né? Inclusive com desvio, o quanto está abaixo da média estimada. Bom, o monitoramento dos reservatórios do Estado do Ceará. Como é que o Estado encontra-se hoje, né? Por exemplo, nós temos um volume até a medição 17 de outubro de 2016, 153 açudes monitorados, né, com aproximadamente 8,45% de reservação de água no Estado. Então, isso já deve estar abaixo de 8%, 7,9%, porque esse registro é de 2016. Essa variação ela vai ocorrer de acordo com a bacia. Então, no litoral, você tem um acúmulo maior, mas você tem determinados, por exemplo, se você pegar o Baixo Jaguaribe, está com 0% de reservação. Então, a situação do Estado ela é complicada. E aqui a gente tem a distribuição geográfica, como é que está a distribuição de água. Aqui já é uma medição mais atualizada, com 8,1% do dia 28 de outubro de 2016, às 10 horas e